Senhoras e senhores, com vocês, Ramon Cunha. É eu de novo. Agora a gente vai aprender um pouquinho da história. Calma que já a gente vai aprender a língua de sinais. Eu tenho que contextualizar vocês. Afinal de contas, aprender já a língua de sinais não é bom. Precisa contextualizar com algumas coisas sobre o que é Libras, mas hoje a gente vai falar de história, que faz parte da Libras. Olha só, a história está em todo lugar. E a língua brasileira de sinais e os surdos não é diferente. Sabe por quê? Lá em 1856, há muito tempo atrás, Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II? Aonde? Sim, Dom Pedro II. Dentro de sua família tinha um surdo. Então, será que foi só por causa desse familiar dele? Não, existiam outros surdos também, que estavam ali no Rio de Janeiro e precisavam de educação. A pedido de Dom Pedro II, em 1856, ele chamou um professor. Esse professor veio da onde? De algum lugar. E não era do Brasil. Era de Paris, na França. O nome dele, algumas pessoas dizem que é Edouard Rouet. Mas a gente chama ele só de Rouet. Outros chamam ele de Ernest Rouet. Depende da literatura que você vê. Mas vamos chamar ele de professor Rouet. O professor Rouet, ele veio de Paris. Então, ele montou um educandário, ou seja, uma escola, um instituto. Na época, em 1856, se chamava Instituto Nacional de Educação para Surdos e Mudos. Era a época. Hoje, até hoje, existe esse instituto, que é o INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Fica no Rio de Janeiro. Veja, é a instituição mais antiga do Brasil dentro da educação de surdos. É claro, com o passar do tempo, 1856, 1857, o Rouet viu que estava muito apertado aquelas salas de aula. Já existiam muitos alunos, então ele precisava fazer alguma coisa. Ele comprou um prédio. Esse prédio, mesmo quando ele voltou para a França, ele deixou aquele prédio lá para que os alunos pudessem estudar e dessem continuidade aos estudos, professores que estavam trabalhando nesse instituto. O tempo foi passando, só que aconteceu algo muito ruim. Que coisa ruim foi essa? 1880 teve um congresso em Milão, na Itália. E lá eles decidiram que iriam abolir a língua de sinais, que a comunicação dos surdos não podia ser mais por língua de sinais em qualquer país do mundo. Seria apenas oralização, fala. Muitos dos surdos sofreram, as mãos foram amarradas para que não pudessem sinalizar. Mas eles não calaram as mãos do surdo. Os surdos sim procuravam se comunicar em língua de sinais para poder se aperfeiçoar e fortalecer de alguma forma. É claro que isso não foi um sucesso. Muitos não respeitaram isso. E não foi só no Brasil. Foram em outros países, tais como os Estados Unidos, a França, a Espanha e até mesmo a Itália. Mas o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, e até mesmo muitos surdos ingressaram nesse Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Em Santa Catarina, que é um exemplo, 30 surdos saíram no ano de 1869 para estudar no Rio de Janeiro. Olha só, a educação de surdos em Santa Catarina já vem de muito tempo. O estado com maior quantidade de surdos que saíram para o INES é São Paulo, com 532. E a menor quantidade, na época, o Amazonas, com 7 surdos. Então, alguns estados daquela época foram enviando surdos para que eles pudessem ter uma educação melhor. Lá se estudava português, matemática, se aprendia a língua de sinais, a educação no campo, a parte agrícola, Então, isso foi cada vez mais aumentando. É claro que com o passar do tempo, depois no século XX, outras escolas foram surgindo em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Paraná
e assim foi expandido para o Brasil inteiro. Só que essa é a história da língua de sinais, como começou no Brasil. Nos anos 60 em diante, 70, se utilizava um outro tipo de comunicação, que não era só oral, só falar, era comunicação total. Esse é o sinal de comunicação total. A comunicação total era usar a palavra falada e usar língua de sinais ao mesmo tempo. O tempo foi passando, nos anos 80, a nova Constituição. Sabe que muitos dos tradutores e intérpretes saíram das igrejas, onde começou o trabalho social, e isso passou para as escolas. Mas começou nas igrejas o trabalho do tradutor e intérprete. É claro que daí nos anos 90 foi aperfeiçoando, surgiu a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e para fazer com que a educação de surdos pudesse evoluir cada vez mais. Nos anos de 2002, já falei no vídeo anterior, Lei de Libras 10.436. Em 2005, o decreto que regulamenta essa lei, especificando o acesso dos surdos na sociedade, principalmente na educação e na saúde também. Em 2010, surgiu a Lei do Tradutor e Intérprete Libras, mais um ganho para a comunidade surda, oficializando a profissão do tradutor e intérprete. Em 2015, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que também contribuiu muito para a inclusão de surdos. Cada vez mais legislações vêm surgindo com o tempo. Por último, o ano de 2021 surgiu a educação bilíngue dentro da LDB, reconsiderando uma série de coisas, a obrigatoriedade do ensino para os surdos. E hoje estamos aqui, com os surdos nas escolas de ensino fundamental, médio, na faculdade, ensino superior, mestrados e doutorados, tendo a sua educação. E aí chegamos ao ano de 2021, aprendendo Libras, passando Libras para vocês. Na próxima aula ou no próximo vídeo, eu vou passar para vocês alguns sinais, tá bom? Até a próxima!